Bom, então, boa tarde a todos, né? Em nome do Grupo GPA-Sim, eu dou as saudações a essa nossa reunião aberta. O GPA-Sim, para quem não conhece, é um grupo formado desde 2014, vinculado ao FSM e cadastrado nos diretórios do CNPq. E é formado por alunos matriculados e egressos de 2 programas de pós-graduação, o Educação Matemática e Ensino de Física e do Programa de Educação em Ciências aqui da UFSM. Além disso, tem, junto conosco, professores e pesquisadores de diversos outros lugares que, assim como a gente, pesquisa e estuda um pouco da aprendizagem significativa, segundo o Ausubel, Novak e o professor Moreira também, e seus estudos. O GPA-Sim é sob a liderança da professora Maria Cecília Pereira Santa Rosa e a professora Isabel Garcia, ou Crei Garcia, né? Então, boa tarde a todos. Pedimos que durante a apresentação mantenham seus microfones desligados e nós teremos, ao final da apresentação do professor Paulo Correia, minutos para a gente poder fazer as nossas discussões. E aí, então, eu passo a palavra para a professora Maria Cecília, que vai fazer a apresentação do nosso palestrante dessa tarde. Boa tarde a todos, que grande alegria a presença de todos vocês aqui. Estou surpreendida com tantas pessoas interessadas. É uma grande satisfação a presença não só do nosso palestrante, como de várias pessoas aqui que têm uma influência muito grande na nossa vida de pesquisador, tá? Como o professor Marco Antônio Moreira. Então, eu vou fazer uma breve descrição do currículo do professor Paulo, vou tentar fazer isso, né? O professor Paulo, ele é bacharel, licenciado, mestre e doutor em Química pela USP, professor da Escola de Arte, Ciências e Humanidade. Desde 2005, atua no curso de licenciatura em Ciências da Natureza e na área da educação em Química. Ele é livre docente também na área de didática. Professor Paulo coordena um grupo de pesquisas Mapas Conceituais, que conta com alunos de iniciação científica e de pós-graduação. É orientador credenciado no programa de pós-graduação Interunidades em Ensino de Ciências da USP. Atualmente, sua linha de pesquisa está relacionada com o uso do mapeamento conceitual como ferramenta para a gestão da informação e do conhecimento. Principal interesse dos projetos de pesquisa do professor Paulo consiste na utilização de mapas conceituais para estimular a aprendizagem significativa e colaborativa em organizações, tais como a sala de aula, em grupos de pesquisa e as corporações e empresas. Muito bem-vindo, professor Paulo. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Com a palavra, você está com a palavra. Bom, obrigado, Maria Cecília, pela apresentação. Agradeço novamente o convite. Eu também estou surpreso e me sinto privilegiado de falar para todos vocês que compartilham comigo o mesmo interesse pela aprendizagem significativa. Confesso que essa é uma oportunidade rara, né? Eu tenho dificuldade, às vezes, de achar interlocutores tão qualificados quanto vocês para discutir ideias sobre aprendizagem significativa, mas, felizmente, eu vejo que eu estou em casa. Noto a presença da professora Evelise e do professor Marco Antônio Moreira, que são referências para todos nós, né? Então, eu lembro que a minha primeira conversa com o professor Marco Antônio Moreira foi em 2008, em Helsinki, quando, num coffee break da Conferência Internacional de Mapas Conceituais, eu me apresento e falo para ele, olha, eu tô com uma ideia, eu queria trazer o evento para o Brasil, né? E eu não tinha a menor ideia do que ele ia responder, né? Responder, assim, né? Da onde você tirou essa ideia, né? Quem você acha que você é? Você está chegando agora? E prontamente ele falou, concordo. Se você buscar o apoio da USP, claro, a gente apoia a ideia, vai ser muito importante. E foi uma aventura incrível. 6 anos depois, a gente realizou a conferência aqui em Santos, no Brasil, e foi realmente uma
uma oportunidade ímpar da gente congregar, né, pesquisadores do exterior e vários pesquisadores nacionais, que, claro, né, estudavam mapas conceituais, mas muito deles, por tabela, também compreendem e discutem muito bem a aprendizagem significativa. Mas eu posso já compartilhar a minha tela, só para a gente ver se vai dar tudo certo, né? Deixa eu tentar aqui. Fique à vontade, professor. Perfeito, vamos lá. Vou compartilhar a minha tela. E agora eu vou colocar em modo de apresentação. Ela já está em tela cheia? Já ela está aparecendo, tem que colocar no modo apresentação, mas os slides estão aí. Ah, perfeito. Então vamos lá. Não foi. Espera aí. A gente sempre acha que já aprendeu a usar as ferramentas de reuniões online, mas não deu certo. Eu vou compartilhar toda a tela. E nossa, hoje eu estou bem atrapalhado. Agora foi? Está aparecendo, perfeito. Agora sim. Ah, muito bem. Muito bem. Bom, então, pessoal, o que eu vou trazer aqui para vocês foi algo que eu acabei encontrando na literatura num momento em que eu já reconhecia os benefícios do mapa conceitual na promoção da aprendizagem significativa. É claro que, de novo, né, o mapa conceitual sozinho ele não vai fazer nada. Então, um uso bem planejado, considerando-se os conhecimentos prévios dos estudantes, né, tudo isso garantido, o mapa, ele realmente, eu já verificava isso, inclusive na minha prática docente, o impacto que ele tinha em promover a aprendizagem significativa ao longo do tempo, o que era outra coisa que me interessava muito. Porque, geralmente, a gente pensa na aprendizagem significativa, às vezes, por uma intervenção pontual. A pergunta é como é que você mantém esse engajamento e essa opção pela aprendizagem significativa ao longo de uma disciplina, seja ela semestral ou anual. E eu percebia que, em alguns casos, isso não se verificava com a frequência que eu gostaria. E aí eu não conseguia achar na teoria da aprendizagem significativa elementos que me ajudassem a explicar exatamente o que poderia estar acontecendo com o planejamento de ensino. Foi nessa oportunidade que eu descobri a teoria da carga cognitiva, feita por Sweller's, lá na década de 80, e aí ele traz um repertório muito interessante para a gente pensar no impacto que o planejamento do ensino pode ter para a gente, por exemplo, alcançar a aprendizagem significativa, né? E o conceito que eu destaco hoje é o da sobrecarga cognitiva, né? Então, a pergunta que eu vou tentar responder nos próximos minutos é porque eu preciso me importar com a sobrecarga cognitiva para aprender significativamente. Então, eu vou começar essa apresentação a partir deste mapa conceitual, e eu vou trazer esse mapa conceitual ao longo da apresentação, incorporando novos elementos nele. Então, ele começa dessa forma, bastante simples, com poucos conceitos, na tentativa de responder à seguinte pergunta focal: como a teoria da carga cognitiva expande os horizontes da teoria da aprendizagem significativa, né? Então, a gente tem como um conceito inicial, né, uma combinação de duas atividades que são parte integrante da aprendizagem significativa, que é a manipulação de esquemas existentes, que seriam os conhecimentos prévios, e a construção e modificação desses esquemas, a partir da nova informação que o sujeito recebe. Então, tanto a manipulação quanto a construção de esquemas, isso é parte da aprendizagem significativa, e aqui eu estou indo à esquerda, né? A aprendizagem significativa, por sua vez... Espera aí, que aqui eu peguei a caneta, deixa aqui. A aprendizagem significativa, por sua vez, ela depende da opção do aluno para aprender significativamente,
a seleção de um material potencialmente significativo e da identificação desses conhecimentos prévios que, em última análise, é o que vão tornar o material de ensino potencialmente significativo. Então, veja que, nessa cor alaranjada, eu estou trazendo, vamos dizer assim, elementos fundamentais da aprendizagem significativa para começar a trabalhar com esse mapa conceitual. O que eu faço agora é já apresentar, na forma de mapa, o argumento que eu apresentei, né, que eu trouxe a vocês, de como eu cheguei na teoria da carga cognitiva, né? Então, se a gente pensar na seleção de material potencialmente significativo, né, isso é importante para planejar as atividades de ensino. Então, as atividades de ensino precisam ser planejadas para maximizar a eficiência de um material potencialmente significativo. E as atividades de ensino, e aí que é a grande novidade que eu encontrei na teoria da carga cognitiva, elas podem ocasionar sobrecarga cognitiva. O que acontece se você, ao aprender algo novo, mesmo que engajado, mesmo que disposto a aprender significativamente, se você estiver em sobrecarga cognitiva, você não consegue mais, do ponto de vista do processamento da maquinaria cerebral, nem manipular, nem construir os esquemas adequadamente. Dito de outra forma, a sobrecarga cognitiva, ela inviabiliza as ações principais em termos de esquemas conceituais, esquemas e estruturas de conhecimento, para fomentar a aprendizagem significativa. Mas como é que a gente pode começar a discussão da sobrecarga cognitiva, né? Talvez aqui trazendo um exemplo prático, né? Então, como eu sou da área da química, eu vou me valer aqui de alguns exemplos da área da química, mas são exemplos muito tranquilos e nós não vamos precisar responder nenhuma questão no final da minha apresentação, né? Então, imagina que eu estou solicitando para um aluno para ele fazer um modelo do ácido clorídrico. E nesse cartão, ele recebe no cartão a seguinte instrução: junte uma esfera branca pequena de hidrogênio com uma esfera verde de cloro usando uma haste branca fixa. Né? Então, vamos imaginar que você recebeu essa tarefa. O que eu quero é que você agora compare com essa outra montagem de modelo do ácido carbônico. Junte uma esfera azul de oxigênio com uma esfera preta de carbono usando uma haste branca reta. Na mesma esfera preta, junte outra esfera azul de oxigênio com uma haste branca reta. Bom, eu não vou nem continuar a leitura, porque intuitivamente a gente já percebe que a montagem do ácido clorídrico, do modelo do ácido clorídrico, é mais simples do que a do ácido carbônico. Então, se eu tiver que pensar na dificuldade que eu estou impondo ao pedir a montagem de modelos de moléculas, eu tenho que ter clareza de que é mais fácil montar o ácido clorídrico do que o ácido carbônico. Mas tem mais um detalhe que vale a pena destacar. Né? Eu tenho maneiras diferentes de fazer essa demanda da montagem do ácido clorídrico. Então, por exemplo, eu posso oferecer para um aluno, ou oferecer para você, esse cartão que eu já mostrei no slide anterior, mas eu posso te oferecer o cartão que está à direita. Então, veja, faço o modelo do HCl e tem uma imagem. Então, aqui, eu também acho que é intuitivamente mais fácil de entender, e fica talvez, perdão, vamos refazer. Eu acho que é intuitivo a gente se dar conta que é mais fácil entender quando eu recebo o cartão com a imagem, até porque aí eu vou montar o modelo e eu comparo com a imagem para ver se eu montei certo, do que se eu recebi o cartão com o texto. E veja como essa diferença, esse nível de dificuldade, só variando o texto para a imagem, olha o que acontece quando a gente trabalha com o modelo do ácido carbônico. Então, de novo, eu trago aquele texto enorme, eu não consegui nem ler até o final, porque tudo isso é muito chato, e cansa, e de alguma maneira me dificulta a realização da tarefa. E aqui à esquerda agora aparece a imagem. Faço o modelo do ácido carbônico. Então, veja, o que a gente fez aqui foi comparar a montagem de duas moléculas diferentes, sendo que a gente percebe que existe uma mais simples e uma mais complexa. E agora, nos últimos slides, a gente está comparando
como é que eu peço a montagem do modelo? Na forma de um texto com instruções ou na forma de uma imagem? Então, o que a gente pode concluir é que, quando eu uso a imagem, por exemplo, e eu faço essa comparação, a gente percebe rapidamente que a imagem, ela me comunica rapidamente o que eu preciso fazer, e fica evidente que é mais fácil montar o ácido clorídrico do que o ácido carbônico. Resumindo, né, essa brincadeira com esses exemplos, a gente consegue introduzir na nossa conversa o conceito de cargas cognitivas. Então, na teoria da carga cognitiva, você tem duas cargas que estão sempre associadas a uma atividade, a uma tarefa. Por exemplo, montar o modelo de uma molécula. O primeiro é a complexidade do conteúdo, né? A complexidade daquilo que eu tenho que assimilar, né? Então, se você olhar na linha inferior, o que nós vamos perceber é que o modelo do ácido carbônico que está à direita, ele vai ser mais difícil, porque ele tem mais átomos de diferentes tipos, tem até uma ligação dupla, ele tem muito mais elementos do que o ácido clorídrico, que tem 2 tipos de átomo e uma ligação. Então, se você olhar na parte inferior, eu posso dizer que a tarefa do ácido clorídrico tem menor carga intrínseca e a tarefa do ácido carbônico tem maior carga intrínseca. E com isso, a gente já entende que, dependendo da complexidade do conteúdo a ser assimilado, da informação a ser, da tarefa a ser realizada, eu tenho uma variação da carga intrínseca. Agora, se eu olhar a parte que está à esquerda, eu vou trabalhar com um segundo tipo de carga, que é a carga cognitiva extrínseca. E por que é chamada de extrínseca? É porque essa carga cognitiva, ela não tem relação com a dificuldade do conteúdo. Então, o que a gente concluiu fazendo essas comparações? Que quando eu apresento essa tarefa na forma textual, eu aumento a dificuldade do sujeito executar a tarefa. Então, veja, a tarefa, o ácido clorídrico continua sendo mais fácil, o ácido carbônico continua sendo mais difícil, mas tudo isso fica ainda mais difícil se for na forma textual. Então, o formato da tarefa, né, a forma pela qual eu apresento o material e faço as demandas e discorro sobre as atividades, isso vai ter um impacto que na carga extrínseca. Então, a apresentação textual tem uma maior carga extrínseca do que a apresentação na forma de imagens, que tem uma menor carga extrínseca. O que eu preciso contar para vocês agora é que essas duas cargas, a carga intrínseca e extrínseca, elas são processadas ao mesmo tempo por todos nós, e a gente tem que dar conta de processar essas duas cargas, porque se a gente não der conta, a gente entra em sobrecarga cognitiva. Por isso que é muito importante planejar a atividade para que ela tenha uma composição entre formato e conteúdo adequada para o público que eu estou direcionando a atividade. Então, de novo, por isso que eu preciso conhecer, né, identificar, melhor dizendo, o conhecimento prévio de quem vai fazer a atividade, para saber se eles têm condições de lidar com essa composição que eu estou formulando entre carga intrínseca e carga extrínseca. Aqui eu destaco, para talvez deixar os exemplos mais claros, a melhor situação e a pior situação. Então, a melhor situação é montar um modelo do ácido clorídrico com a imagem, porque aqui eu diminuo a carga intrínseca, que eu estou chamando de CI, e diminuo a carga extrínseca, que eu estou chamando de CE. Por outro lado, a pior situação é montar um modelo do ácido carbônico lendo um texto, porque aqui o conteúdo é mais difícil, aumentando a carga intrínseca, e o texto dificulta o entendimento da tarefa, então isso aumenta a carga extrínseca. Então, aqui a gente teria as duas situações de extremo, e eu apaguei as situações intermediárias. Então, se a gente voltar para aquele mapa, onde a gente já apresenta o conceito de sobrecarga cognitiva, o que a gente pode tentar fazer agora? Acomodar a carga intrínseca e a carga extrínseca para enriquecer essa noção de sobrecarga cognitiva.
Então, qual é a proposta que eu faço? Então, eu vou começar a ler o mapa a partir de atividades de ensino, né? Então, começando lá pela proposição 6, atividade de ensino pode ocasionar sobrecarga cognitiva. Até aí, a gente já tinha ido. Só que, voltando lá, atividades de ensino devem minimizar a carga extrínseca, ou seja, eu tenho que trabalhar o formato da minha tarefa da melhor maneira possível para que o formato por si só não complique a tarefa para além da complexidade do conteúdo. As atividades de ensino ajudam a gerenciar a carga intrínseca. O que é o gerenciar a carga intrínseca? Olha, eu tenho um conteúdo na minha disciplina que ele é muito difícil. Você pode pensar na sua disciplina também. Então, o que acontece? A dificuldade desse conteúdo não vai mudar. É como se eu dissesse assim, a carga intrínseca é desse conteúdo, por isso carga intrínseca, e ela não muda. Mas ao planejar as atividades de ensino, o que a gente pode fazer? Ciente de que esse é um conteúdo com alta carga intrínseca, eu posso particionar este conteúdo de forma que essas parcelas individualmente tenham uma carga intrínseca manejável. Então, veja, minimizar a carga extrínseca é você pensar melhor em como você leva as atividades para a sala de aula, para o ambiente de aprendizagem. A carga intrínseca, não tem o que fazer com ela. Mas quando eu estou planejando ensino, eu posso identificar o que é mais complexo, o que tem carga intrínseca maior, e aí eu faço a gestão da carga intrínseca. Então, o conteúdo difícil que antes eu ensinava em 2 semanas, de repente, esse ano eu vou passar a ensinar em 4 semanas, e eu diluo essa carga intrínseca num tempo maior, facilitando o processamento dessa informação por parte dos alunos. Agora, olha que interessante, como eu havia adiantado, a carga intrínseca e a carga extrínseca, a gente lida com elas ao mesmo tempo. Né? Essa divisão aqui é só para a gente entender as origens de cada uma delas. Mas essas cargas se combinam e elas consomem recursos da memória de trabalho. Então, o outro termo que eu preciso introduzir é a memória de trabalho, ou a memória de curto prazo. Então, o que acontece? Como a memória de trabalho ela é limitada, é a memória que você está usando para tentar entender tudo que eu estou contando aqui ao longo da minha apresentação, então essa memória é limitada, então se eu tiver uma carga intrínseca e uma carga extrínseca muito grande, eu vou extrapolar a capacidade de processamento cognitivo da memória de trabalho e, portanto, eu entro em sobrecarga cognitiva, o que vai impedir a manipulação e a construção de esquemas. Então, vamos falar agora um pouco da memória de trabalho e, sobretudo, das limitações. Então, a memória de trabalho, ela é útil para que a gente traga, vamos dizer assim, a consciência, aquilo que eu preciso para entender o que está se passando agora. Tá? Então, ela é muito diferente, por exemplo, da memória de longo prazo, que é onde eu tenho armazenado as minhas experiências, enfim, tudo o que a gente passa, de alguma maneira, fica armazenado na memória de longo prazo, que tem outras características. Então, ela é virtualmente ilimitada, vamos dizer assim, né? Mas a gente tem que lembrar que, no caso da memória de trabalho, eu consigo colocar a minha atenção em poucos elementos por vez, por pouco tempo. Então, quando eu consigo fazer isso satisfatoriamente, eu consigo processar a informação e eu consigo acompanhar, por exemplo, a apresentação desse seminário. Se, por exemplo, o seminário começa a ficar muito mais denso e aí eu começo a sofisticar, e, de repente, a segunda parte do seminário eu vou dar, sei lá, em mandarim, eu vou extrapolar, eventualmente, a memória de trabalho daqueles que não falam mandarim fluentemente. Claro que isso é só um exemplo, eu não falo mandarim fluentemente, mas eu gosto de usar essa ideia da troca de idioma, porque a troca de idioma, a mera troca de idioma, ela impacta drasticamente a carga cognitiva extrínseca. Então, vamos imaginar o seguinte, eu vou representar a memória de trabalho por meio desse retângulo cinza que está no slide. Então, o que eu vou fazer a partir de agora? Eu vou trazer componentes de carga extrínseca e carga intrínseca para alocar na memória de trabalho e descrever algumas situações que podem acontecer quando a gente tem que realizar uma tarefa, ou, como eu gosto sempre de discutir com pesquisadores,
quando a gente demanda uma atividade em sala de aula para os nossos alunos, que, via de regra, para nós, professores ou pesquisadores, é algo absolutamente trivial e simples, que, de repente, para os alunos é um grande mistério e vai colocá-los em sobrecarga. Então, veja, né, a primeira situação que eu estou trazendo aqui para vocês é o seguinte, olha, eu tenho um conteúdo muito difícil, e provavelmente eu não vou dar nem ele em 2 semanas, nem em 4 semanas, eu vou dar ele em uma aula. Então, o que acaba acontecendo é que é uma carga intrínseca muito grande. Eu acho que se a gente for revisitar as nossas memórias de estudante, sobretudo de estudante universitário, você vai identificar algumas disciplinas, em algumas aulas especiais, em que você percebeu que depois de 15, 20 minutos, você já estava flutuando na sala, e você não conseguia mais entender nada do que estava sendo dito ou discutido pelo professor, porque ele apresentou um conteúdo muito complexo, eventualmente nem verificou os conhecimentos prévios existentes, e para ele é tudo muito, muito divertido, ele domina, né, o assunto, e aí ele vai e dispara, e rapidamente a gente, como eu costumo dizer, assim, você sai da tomada, assim, né, você desliga, né. Então, veja, mesmo que a carga extrínseca seja menor, o que acontece? Na hora que eu somo a carga intrínseca com a carga extrínseca, há uma extrapolação dos limites, né, dos recursos cognitivos da memória de trabalho. Aqui eu estou trazendo o exemplo oposto, né? Então, aqui, por exemplo, olha, o conteúdo é até ok. Então, quem está participando da atividade que eu preparei consegue entender o conteúdo, né? Provavelmente, eu fiz uma verificação de conhecimentos prévios, eu preparei, selecionei um material significativo e foi uma escolha muito assertiva. Só que, por exemplo, eu errei no formato da tarefa. Então, voltando àquele exemplo, é como se eu estivesse aqui dando uma aula de química e eu trouxesse cartões com textos para vocês montarem moléculas químicas. Então, ainda que a carga intrínseca seja menor, a carga extrínseca é exagerada, há uma extrapolação dos recursos da memória de trabalho. Graficamente, esquematicamente, essa extrapolação é o que representa a sobrecarga cognitiva. Quando nós estamos em sobrecarga cognitiva, a gente desiste da tarefa, por um motivo muito simples. Eu não consigo mais acionar os esquemas que eu já tenho, manipular e construir novos esquemas a partir da nova informação. Então, o que é muito comum é que, nesse caso, a sobrecarga cognitiva simplesmente exclua o sujeito das discussões, porque ele fica tecnicamente impossibilitado de acompanhar tudo o que está acontecendo. Bom, como é que a gente evita, então, essa sobrecarga cognitiva? A gente tem, como eu já disse, a possibilidade de reduzir a carga intrínseca fazendo uma gestão do conteúdo, particionando um conteúdo complexo em várias discussões ao longo do tempo, de forma que, em cada momento, em cada aula, em cada atividade, eu tenho uma parcela adequada de conteúdo, então a carga intrínseca ela é compatível com o nível dos alunos. Uma outra alternativa é minimizar, e aqui eu reforço, é minimizar a carga extrínseca, ou seja, eu tenho que apresentar o formato da tarefa da melhor maneira que eu puder, porque, idealmente, todo o processamento cognitivo que eu tenho que utilizar é para entender o conteúdo, e não para decifrar o formato da tarefa, que às vezes pode ser muito mal planejado, e isso impacta a carga extrínseca. Nesse caso, olha, eu reduzi a carga extrínseca e, de novo, você já não tem mais a sobrecarga cognitiva. E, claro, que, de acordo com a teoria da carga cognitiva, né, o professor ele pode e deve fazer as duas coisas. Então, ele combina a gestão de carga intrínseca, ou seja, do conteúdo, e escolhe um formato adequado para a tarefa. O que acontece é que, nessas 3 situações, sobraram recursos na memória de trabalho, ou seja, eu acomodo carga intrínseca e extrínseca, e ainda sobram recursos para que eu consiga manipular os esquemas, recuperar esquemas que eu já tenho da memória de longo prazo, eu consigo manipular os esquemas com a nova informação, eu consigo construir novas relações, por conta da existência disso que eu representei com a letra G, que são recursos generativos.
Então, a sobrecarga, se eu voltar lá para responder e tentar relacionar com a aprendizagem significativa, a questão é a seguinte: em sobrecarga cognitiva, o sujeito não tem recursos generativos que permitem a manipulação e a construção de esquemas. Por isso, a aprendizagem significativa se inviabiliza. Então, o que eu vou fazer agora? Poxa, vamos tentar incorporar esse elemento aqui de uma forma mais detalhada, até para que a gente compreenda, né, como é que, então, eu posso combinar toda essa discussão e esses conceitos mais relevantes da teoria da carga cognitiva, junto com, né, expandindo o que eu já trouxe da aprendizagem significativa. Né? Então, peraí, deixa eu só ver aqui. Ah, não. Então, antes disso, acho que esse slide aqui já foi apresentado antes, eu vou falar dos esquemas automatizados. Porque aí, pessoal, tem algo muito interessante que a teoria da carga cognitiva nos apresenta, né? O que é um esquema automatizado? É algo que eu aprendi significativamente e uso muito. Uso quase todo dia. Então, veja, se é algo que eu conferi significado e uso com frequência, eu consigo trazer isso da minha memória de longo prazo para a memória de trabalho de uma forma muito eficiente. E claro que, nesse caso, se eu estudei muito esse mesmo tema de forma significativa, os meus conhecimentos, eles são grandes e bem organizados. Então, o que são os esquemas automatizados? Eles são esse tema, essa disciplina, esse assunto que eu aprendi significativamente ao longo do tempo e aciono e uso várias vezes, muitas vezes. Então, eu tenho conhecimentos, vou chamar de prévios aqui, por uma questão deles já existirem, né? Mas eu tenho esses conhecimentos prévios organizados e diferenciados na minha memória de longo prazo. Eu tenho a recuperação dele para a memória de trabalho de uma forma muito eficiente, que a gente diz que é quase a custo zero. Ou seja, você não sente o esforço cognitivo em colocar na memória de trabalho, ou seja, né, trazer à consciência tudo aquilo que você sabe e estudou por muito tempo e praticou por muito tempo. O que é diferente, por exemplo, quando você tem que recuperar os primeiros conceitos e as primeiras ideias sobre um tema novo que você começou a aprender na semana passada. Então, nesse caso, vai ser muito difícil. Você não vai nem conseguir lembrar direito como é que essas coisas se articulavam. Bom, se você lembra, você vai fazer um esforço progressivo até que, de repente, você consiga alocar toda essa estrutura de conhecimento na memória de trabalho. Então, o que é interessante a gente notar é que esses esquemas automatizados, e eu volto a insistir, é algo que eu aprendi significativamente ao longo do tempo e uso muitas vezes, de forma que isso vai ganhando um caráter orgânico para mim. É assim, na hora que você vira para mim e pergunta assim, Paulo, e o mapa conceitual? Então, assim, na hora que você fala, e o mapa conceitual, eu tenho já um monte de coisas na minha memória de trabalho, curiosamente a custo zero, ou seja, sem investir recursos cognitivos da memória de trabalho. Então, olha que interessante. Se isso é trazido à tona, no meu caso, para os mapas conceituais, sem custo na minha memória de trabalho, eu estou pronto agora para te falar assim, tá, o que você quer saber? Porque eu estou pronto, eu estou com tudo isso agora na minha cabeça, ou seja, na minha memória de trabalho, e eu ainda não usei os recursos da memória de trabalho para discutir e usar da melhor maneira possível esses esquemas. Então, é interessante notar o seguinte, os esquemas automatizados é uma forma da gente diferenciar o especialista do iniciante no tema. Então, o especialista, por que ele tem aquela desenvoltura quando ele está tratando dos temas que ele domina? É porque ele consegue trazer esses grandes repertórios conceituais, de entendimento, às vezes de prática, esses grandes esquemas, essas grandes estruturas, para a memória de trabalho dele a custo zero. É o caso, por exemplo, quando você vai ao médico, e quando você vai a um cardiologista, você percebe? Você vai especializando. Então, assim, para ele é tudo muito
trivial. Por quê? Porque ele aprendeu isso por muito tempo, significativamente, e usa constantemente. Então, é interessante, eu gosto de diferenciar o especialista do iniciante, e se a gente usa essa noção da teoria da carga cognitiva, eu acho que fica muito mais interessante fazer essa distinção. Então, aqui eu trago, claro, um exemplo muito particular, né? Então, assim, por exemplo, se você é uma pessoa que está no Brasil e estuda a teoria da aprendizagem significativa, né? E vamos pegar os estereótipos, que é só um exemplo, né, pessoal? Você gosta de futebol, você gosta de carnaval, e você tem uma vivência com isso, um entendimento sobre isso, você é capaz de colocar tudo que o conhecimento que você tem sobre esses três temas na memória de trabalho, você consegue discutir um contra o outro. Então, de novo, eu consigo fazer comparações. Por isso que quando você é especialista na área A e começa a ganhar conhecimentos na área B, né, rapidamente, o que você vai ganhar? Você vai ganhar a condição de buscar as conexões entre A e B. Então, nesse caso, a gente explica isso porque, talvez, para gente que gosta de aprendizagem significativa, futebol, carnaval, a gente consegue conversar disso com maior facilidade. Se a gente pegar alguém que mora em outro país, talvez o carnaval ele vai entender de outra forma, ou ele não vai ter o repertório que a gente tem. Se ele estuda uma outra teoria de aprendizagem, a mesma coisa, e assim por diante. Então, os esquemas automatizados, eles são um grande diferencial, e tudo isso é construído, em última análise, por uma sequência de aprendizagens significativas que ocorrem ao longo do tempo. Se a gente pegar agora aqui, por exemplo, e fizer essa mesma brincadeira, pensando em teorias da aprendizagem, e a gente imagina que a gente conhece um pouco de cada uma dessas três teorias, então você vê, tem a teoria, por exemplo, de Vygotsky, de Ausubel e de Piaget, e você, por exemplo, tendo o entendimento dessas três teorias, você consegue trazer seus esquemas, suas estruturas de conhecimento para a memória de trabalho, e, eventualmente, você consegue até fazer comparações entre elas, avaliar pertinências, complementariedade, sobreposições e tudo mais, né? Claro que se você está prestando atenção na apresentação, provavelmente você já colocou aí no chat que você esperava mais do apresentador, porque, na verdade, né, como você deve ser um especialista também, você percebeu que os nomes estavam trocados. Então, veja, se eu estou dando uma aula inicial sobre teorias de aprendizagem e eu mostro, isso aqui, meu aluno vai achar tudo muito incrível, né? Agora, se eu falo isso para pessoas que entendem da área e que têm já esquemas automatizados, a primeira coisa que a pessoa presta atenção, ele fala, ele errou o nome, eu não vou mais prestar atenção no que ele está falando, porque isso aqui é absolutamente inacreditável, e isso é um teste que a gente pode fazer para também confirmar o seguinte, olha como ter esses esquemas automatizados nos ajudam a capturar, às vezes, detalhes como esse aqui, né? Nomes errados relacionando com os autores. E o Sweller, né, que é o autor da teoria da carga cognitiva, então, veja, agora a gente tem uma situação muito curiosa. Se essa é a primeira vez que você está ouvindo falar da teoria da carga cognitiva, você não vai saber se a foto que eu vou colocar vai estar certa ou não, né? Mas eu vou arriscar e vou colocar essa foto aqui. E dessa vez eu acertei, né? Esse aqui é o Sweller, que na década de 80 propõe a teoria da carga cognitiva. Então, de novo, veja, primeira vez que eu estou ouvindo essa teoria. Agora, eu já estou na condição não mais do especialista com os esquemas automatizados. Então, agora é assim, o Paulo está dizendo que este é o Sweller. Bom, muito bem. Eu concordo, eu consultaria, né, vai olhar lá na internet, tudo, porque se ele conseguiu errar o nome dos outros três, de repente ele pegou a foto errada, né? Mas isso mostra para a gente que quando a gente não tem esses esquemas organizados, estruturados e tudo mais, assim, a gente fica numa outra condição, inclusive para fazer as discussões tão caras aos especialistas, né? Agora sim apareceu o mapa que eu achei que surgiria naquele momento. Por quê? Porque, pessoal, eu vou incluir nessa parte de baixo do mapa mais alguns conceitos para incluir a noção do esquema automatizado, né? Então, vamos lá para a identificação dos conhecimentos prévios, a proposição 12. Identificação dos conhecimentos prévios pode acionar esquemas automatizados. Os esquemas automatizados estão armazenados na memória de longo prazo.
os esquemas automatizados não consomem recursos da memória de trabalho. A memória de longo prazo e a memória de trabalho compõem o sistema cognitivo. Então, veja que, com isso, a gente enriquece os elementos que originalmente vieram da aprendizagem significativa, contemplando agora uma dimensão que ainda é cognitivista, mas que informa melhor os efeitos e os impactos de como eu preparo as minhas atividades considerando o conteúdo e o formato. Então, quando eu estava lá usando os mapas, e às vezes os mapas não iam muito bem nas minhas turmas, eu percebi que a resposta não estaria necessariamente na aprendizagem significativa, mas poderia estar na forma pela qual eu uso os mapas, ou como eu faço a demanda do mapa. E aí, a descoberta da teoria da carga cognitiva, ela ampliou o repertório para mim. E acho que há uma elegância, justamente porque ambas as teorias, elas têm uma veia cognitivista acentuada, de forma que eu vejo conexões muito claras entre elas. Então, na minha opinião, e a gente tem feito vários trabalhos no nosso grupo já a partir dessas ideias, né, é muito conveniente e muito coerente fazer este acoplamento entre a teoria da aprendizagem significativa e da carga cognitiva para compreender melhor o processo de ensino e aprendizagem. Então, agora a gente consegue não só pensar na seleção de um material potencialmente significativo, mas a gente consegue também detalhar os cuidados que a gente tem que ter para elaborar as atividades de ensino. O livro do Sueller, do Aires e do Caliuga, de 2011, é muito interessante, porque a parte 2 lá, eles têm princípios. Então, assim, existe já uma série de princípios que se derivam dessas ideias de como a gente pode, por exemplo, otimizar, melhorar a preparação das atividades de ensino. Eu vou, na parte final agora, comentar só um pouco mais dos mapas conceituais, porque eu tenho que fazer justiça à origem de toda essa discussão que eu propus agora, porque isso nasce na tentativa que eu tinha de usar os mapas conceituais com os meus alunos lá na USP Leste, né? Então, o que a gente percebeu, né? Que eu vou representar o que acontece em termos de cargas cognitivas intrínseca e extrínseca quando a gente pede para um aluno nosso fazer mapa conceitual, né? Então, a ideia é essa. Assim, eu vou pedir para um sujeito fazer um mapa conceitual. Você imagina que eu sou o professor da disciplina, eu uso o mapa conceitual com bastante frequência, então, eu estou exatamente naquela situação, né? Por favor, pessoal, peguem uma folha aí, por favor, façam um mapa conceitual sobre os orbitais moleculares antiligantes em 15 minutos. Porque, de repente, para mim, é tudo muito tranquilo, né? Os orbitais moleculares antiligantes é um negócio que todo químico sabe, não é bem assim, mas tudo bem. E os mapas conceituais, aquela impressão de todo mapeador que já tem experiência, isso aí qualquer um consegue fazer. Então, veja, o que eu estou querendo representar aqui nesse gráfico é a melhoria da qualidade da estrutura no eixo X e a melhoria na qualidade do conteúdo do mapa. Então, a gente tem dois eixos que combinam conteúdo e estrutura, só que agora do mapa conceitual. Esse primeiro caso é o caso do sujeito que não conhece a técnica, nunca viu falar de mapa conceitual. E aí o que acontece é que ele vai entrar em sobrecarga, porque o formato da tarefa é muito sofisticado para quem nunca viu. Então a gente aposta já no grupo há alguns anos que, assim, olha, existe uma ilusão quando a gente acha que fazer mapa conceitual é fácil. Tanto que, em vários casos, o que eu recebo são mapas mentais, mais ou menos. Que é geralmente o sujeito fala, eu já fiz isso alguma vez na minha vida, pode deixar que eu faço. E aí ele faz um mapa mental porque ele não consegue declarar as proposições, ele não consegue realizar o pensamento proposicional para representar o conteúdo que foi solicitado. Mas vamos imaginar agora que o sujeito começa a entender um pouco mais do tema. Então, o que acontece? A carga intrínseca diminui, então ele fica mais familiarizado com o tema, mas a carga extrínseca ainda é enorme. Por quê? Porque ele começa a entender do conteúdo, então é claro que isso já melhora o que ele vai representar no mapa, mas
tudo ainda é muito difícil, é muito misterioso esse negócio do pensamento proposicional. Eu gosto de fazer os meus esquemas, né? Indo um pouco mais para frente, vamos imaginar que agora a gente tenha implementado etapas de treinamento na técnica de mapeamento conceitual. Ou seja, a gente explica da melhor maneira possível, né, como fazer os mapas conceituais. E aí a gente chega nesse nível 2, que eu chamo de bom mapeador. Pessoal, o bom mapeador é um conceito que está na literatura e simplesmente significa o seguinte: o sujeito consegue representar o conhecimento que ele tem. É isso. Então, ele entende lá da disciplina de química, eu vou pedir para ele fazer um mapa, ele faz um mapa de química. É isso. Então, não é que o mapa dele é ótimo, bom, não. Eu estou falando do mapeador. Ele tem condições de lidar com o formato da tarefa. Tanto que olha como a carga extrínseca aqui diminui. E nesse estágio do nível 2, eu digo que o sujeito que chega nesse nível, ele representa o conhecimento. Então, o sujeito consegue representar muito bem o conhecimento que ele tinha organizado, ou que ele foi demandado para fazer pelo professor. Se isso continua sendo utilizado e estimulado, seja, por exemplo, os mapas conceituais, o que acontece agora é que eu vou além da mera representação do conhecimento, eu vou fazendo, por exemplo, coisas mais sofisticadas, então eu vou optar mais por proposições dinâmicas do que proposições estáticas, ou seja, o meu mapa conceitual do nível 2, ele é muito descritivo, e o mapa, a partir do nível 2, ele já começa a ser mais explicativo. Ele já começa a trabalhar com aquelas perguntas focais do tipo como e por quê. No nível 2, são perguntas focais do tipo o que, qual. Então, veja que aqui aumenta de novo um pouco as cargas, porque a sofisticação da representação está mudando. Até que a gente chega no que o Canhas e o Pete Heiska, lá numa conferência, definiram como mapeador excelente. Né? O mapeador excelente, ele não só representa o conhecimento, como ele modela o conhecimento representado para a finalidade que ele tem. Então, por exemplo, um pesquisador muito experiente, ele tem um mapa conceitual que ele faz ali sobre os textos que ele está lendo e estudando mais recentemente. Então, tem lá os mapas dele. Aí você convida esse sujeito para fazer uma palestra. Ele já sabe que ele vai pegar esses mapas que ele tem e que ele tem que fazer um mapa mais enxuto, menor, que caiba numa tela. E ele consegue fazer isso. Ele consegue dar esta resposta. Ou seja, ele pega o conhecimento representado e ele modela em função da situação, do público-alvo. Ele consegue, ele tem graus de liberdade muito maiores do que na mera representação do conhecimento. Este seria o nível 3, onde o sujeito modela o conhecimento. Lamentavelmente, na experiência do nosso grupo de pesquisa, chegar no nível 2 já é uma grande dificuldade, porque isso requer tempo e consistência no uso dos mapas. Né? Mas, geralmente, quem chega no nível 2 e continua usando, aí certamente descobre aqueles grandes benefícios dos mapas conceituais que pessoas como eu querem divulgar. Porque eu descobri isso. Né? E em algum momento eu falei, isso aqui é muito interessante. Né? E aí a gente conseguiu, finalmente, por meio desse diagrama, colocar isso de uma forma visual. Né? Só que tem mais, pessoal. A gente descobriu que depois a gente pode chegar num nível, vamos dizer assim, profissional. E o que é esse nível profissional do mapeador? É você ser capaz de fazer entrevistas mediadas por mapas conceituais. Ou seja, olha que interessante. Se eu sou capaz de modelar o meu conhecimento, porque eu sou um mapeador nível 3, será que eu consigo representar e modelar o conhecimento que alguém vai me contar durante uma entrevista? Então, veja que aqui a ideia é que o profissional, o mapeador profissional, ele domina totalmente a técnica e ele sabe exatamente como fazer a representação e depois a modelagem. Então, a carga extrínseca, é só você olhar esse último retângulo que eu coloquei aqui, a carga extrínseca é muito baixa, mas a carga intrínseca é altíssima. Por quê? Porque eu não sou especialista. Por exemplo, eu, Paulo, vou entrevistar um arqueólogo.
E a minha proposta para ele é, vamos mapear aquele tema de arqueologia que você está trabalhando recentemente. Aí ele vai falar assim, Paulo, mas eu não sei fazer mapa. Então, como é que a gente pode resolver isso? Fala, olha, eu vou te entrevistar, durante a entrevista a gente constrói um mapa. Só que, veja, este processo, o mapeador profissional, ele tem que adotar uma postura para elicitar o conhecimento do especialista, ou seja, eu tenho que trazer à tona esse conhecimento, ele precisa fazer essas declarações para que eu consiga, ao ouvi-lo, registrar isso na forma de proposição. E aí, progressivamente, esse mapa vai sendo revisado pelo mapeador profissional e pelo entrevistado, até que a gente chega no consenso que o mapa está ok. Então, veja quantas possibilidades você tem aqui de uso dos mapas conceituais, e, mais recentemente, a gente reanalisou essa discussão e nós percebemos o seguinte, a gente tem um curso no Coursera para fazer treinamento na técnica de mapeamentos conceituais, para todos aqueles que estão interessados, e o curso fica lá, ele é online, 24 horas por dia, 7 dias por semana, e a gente descobriu que ele, se o sujeito se dedicar, ele vira um mapeador nível 2. Então, a gente já coloca ele no nível 2, ele está pronto para avançar na medida do seu interesse para mapeador excelente, modelagem de conhecimento ou mapeador profissional. Então, voltando a pensar na sala de aula, resta a pergunta de quem é o mapeador. Perdão, pessoal. Então, quem é o mapeador? Porque, de novo, na minha sala de aula, eu não estava conseguindo obter as promessas da literatura. Então, você olha a literatura, geralmente são casos de sucesso, os mapas são incríveis e tudo mais, e eu não conseguia obter. Então, depois da gente ter trabalhado com os conceitos da teoria da carga cognitiva e percebido que você tem grandes desafios não percebidos pela comunidade de mapeadores, quando você pensa nos mapas só a partir da aprendizagem significativa, a gente pensou o seguinte, se a gente pensar na dinâmica de trabalho de um professor, e esse professor quer que o aluno dele seja um mapeador, e esse aluno vai conseguir fazer mapas conceituais a ponto de serem usados na avaliação, então o conteúdo representado é um bom mapa, como a gente já discutiu, esse professor ele vai descobrir, se ele não tomar cuidado, que ele vai ter que fazer um grande investimento de tempo para treinar os alunos na técnica, e se ele conseguir fazer o treinamento, ele vai depois gastar um tempo razoável para fazer a avaliação dos mapas, para dar uma devolutiva à altura das expectativas dos alunos, né? Então, você faz um mapa conceitual, você passa para o professor, eu quero que ele me diga o que está bom, o que não está. Então, assim, não é uma avaliação lenta. Por isso que isso tem que ser planejado com muito cuidado. O que acontece é que, via de regra, a gente não percebe isso quando, por exemplo, a gente está entusiasmado com os mapas e quer usar na sala de aula. Você vai perceber isso durante, e esses grandes sumidouros de tempo, inviabilizam o uso dos mapas para a maioria dos professores. Então, o que o nosso grupo propôs já há algum tempo é assim, olha, o professor, ele pode fazer um movimento contrário. Ele faz os mapas conceituais, ele aprende a fazer o mapa, ele faz os mapas conceituais, ele começa a introduzir os mapas conceituais dele primeiro, na sala de aula, às vezes para começar uma discussão, para fazer uma síntese, para desenvolver uma atividade de mediação durante a aula, enfim. O que acontece é que, em qualquer uma dessas situações, somente o professor precisa saber da técnica. E ele pode aprender a fazer a técnica, o mapa, ele pode buscar essas informações em um momento oportuno. Não precisa ser durante o semestre letivo, durante o ano letivo. Então, a gente tem aqui uma diferença que já é marcante. Se o professor for um mapeador, o treinamento, o tempo de treinamento, ele diminui muito. E a gente explica isso por quê? Porque há uma redução de carga extrínseca. Ou seja, o professor está treinado na técnica, ele tem uma carga extrínseca menor, porque ele consegue lidar agora com a tarefa, tem recursos generativos, e tem um outro comentário que eu posso fazer agora para vocês. Duas vantagens adicionais é que, se o professor aprendeu a fazer mapas, ele sabe todo o trajeto. Ele sabe todas as dúvidas que os alunos dele vão ter quando eles decidirem aprender a fazer mapas.
E geralmente o que acontece é o professor leva o mapa para a sala, os alunos começam a ter dúvidas que ele nunca teve, porque ele mesmo não sabia fazer os mapas, né? E a segunda vantagem é que ler o mapa é muito mais simples do que elaborar o mapa. Então, se o professor leva o mapa para a sala e a sala nunca viu, rapidamente você explica como é que nós vamos ler o mapa e você passa a trabalhar com ele. Então, fica restando só a questão do tempo necessário para avaliação. O que a gente pode imaginar é que se o professor fizer o mapa para avaliação, a gente pode ter uma referência para fazer a avaliação da aprendizagem. Então, o que a gente pode propor aqui é, se de alguma maneira eu tiver uma atividade onde eu uso o mapa do professor, e por ser um mapa do professor, eu crio uma referência para fazer a avaliação, eu posso imaginar a possibilidade de oferecer para os alunos uma devolutiva imediata, precisa e personalizada. Então, a gente fecha a apresentação trazendo uma das possibilidades. Existem várias outras formas que o mapa do professor pode ser utilizado em sala de aula, mas eu quero destacar aqui o mapas com erros. Então, qual que é a proposta que o nosso grupo fez e vem usando com bastante sucesso? Você pode fazer um mapa conceitual e, de novo, né, cada professor tem um determinado público, um determinado conteúdo, um conjunto de intenções. Então, veja, não há nenhuma indicação de critério aqui nesse slide. Esse slide é um mero exemplo. Mas qual que é a ideia? Você monta um mapa conceitual, por exemplo, do tema. Vamos imaginar o seguinte, eu quero fazer uma avaliação diagnóstica dos meus alunos, tá? Eu faço um mapa conceitual e, em algumas proposições, eu altero o termo de ligação para tornar a relação conceitualmente equivocada. E com isso eu crio uma tarefa nova, que é a seguinte: eu ofereço esse mapa para os alunos, sem a marcação colorida, e peço para eles me indicarem aonde estão os erros. Né? Qual é o pressuposto? Os erros que forem localizados indicam que os alunos conseguem compreender bem a relação conceitual que está em jogo, tanto que ele consegue detectar o erro. Quando eles não conseguem identificar o erro, é geralmente um ponto de atenção que eu posso ter para, a partir dessa avaliação diagnóstica, rever o plano de ensino e dar mais ênfase ou menos ênfase a algumas discussões. Então, o mapa com erro, ele acaba operacionalizando uma introdução dos mapas conceituais em sala de aula de uma forma muito interessante. Porque essa atividade a gente consegue realizar em sala de aula em cerca de 15 minutos, 20 no máximo. Durante a pandemia, o nosso grupo de pesquisa utilizou o Moodle da USP e a gente conseguiu incorporar essa atividade dentro do Moodle da USP. E no Moodle da USP, a gente conseguiu colocar ali uma série de informações de forma que os alunos tinham uma devolutiva imediata, precisa e personalizada em função dos erros localizados e dos erros não localizados. E aí, o que a gente se dá conta é que você coloca isso à disposição dentro dos tempos realistas que um professor que atua em sala de aula tem para trazer algo que seja, vamos dizer assim, com esse grau de inovação e eficiência em termos de tempo. Então, a gente aplica isso em 20 minutos e no minuto seguinte a gente já pode discutir com a turma toda uma devolutiva geral, se for o caso, como foi no caso da pandemia, cada um recebia uma devolutiva personalizada em função daquilo que identificou de erros ou não. Então, já para concluir, eu queria destacar, talvez, os pontos mais importantes que eu acho que a gente tem nessa apresentação de hoje, é que a sobrecarga cognitiva impede a aprendizagem significativa. A gente precisa ter muita atenção ao formato da atividade, ou seja, não vamos negligenciar como a gente pede as coisas aos alunos, porque isso gera um impacto na carga extrínseca. Nós temos que prestar atenção à dificuldade do conteúdo, então fazer aquela gestão, geralmente, né, como é que é, pelo menos na minha vivência de aluno do Instituto de Química. O livro tem 10 capítulos, a disciplina tem 10 semanas, então nós vamos uma semana por capítulo. Capítulo numa semana. Bom, mas e se no capítulo 3 ele for mais difícil? Será que não valeria a pena gastar mais tempo no capítulo 3, até para recuperar esse tempo lá na frente, porque aí os outros capítulos vão ser compreendidos com maior rapidez e facilidade? Então, assim, a gestão do conteúdo, né, é importante para a gente
controlar a carga intrínseca. E os esquemas automatizados, eles são uma forma da gente entender que nós, especialistas, lidamos com o conteúdo que nós ensinamos de um jeito muito diferente daquele que os nossos alunos percebem, né? E meu último slide, eu trago aqui uma proposta, né, que a gente vem trabalhando no grupo, imaginando que, de novo, os mapas com erros, eles não são a solução definitiva, não é a bala de prata, mas é mais uma alternativa, porque a prática e o tempo está nos indicando que apostar que o aluno mapeador, né, durante uma disciplina, depois dessa disciplina, ele vai continuar usando os mapas, se aprofundar e compreender o valor dos mapas, isso é muito difícil. Então, a gente pode imaginar, por exemplo, uma disciplina aqui, esse eixo X são as atividades onde o professor é o mapeador. Então, veja, eu estou colocando aqui nesse eixo X várias atividades ao longo do tempo. Quando o professor é mapeador, a devolutiva é rápida. Então, eu posso iniciar a minha disciplina, por exemplo, A1, A2, A3, A4, com mapas que eu vou elaborar, vou levar para a sala, vou discutir e tudo mais. E depois que a turma estiver familiarizada com os meus mapas, eu começo a pedir para que eles façam os mapas deles. Porque eles já vão ter referências de bons mapas, que são os mapas que eu fiz como professor. E aí, a gente vai para aquela parte em verde, em cima, que é o aluno como mapeador. Então, veja que aqui, na nossa proposta, o aluno ele vai fazer mapa depois de algum tempo que ele entrou em contato com os mapas do professor. E, nesse caso, a gente tem uma devolutiva que é lenta, porque se os alunos fizerem os mapas, em algum momento o professor precisa avaliar com aquele cuidado que eles esperam. Então, existem estratégias, por exemplo, de fazer avaliação entre pares, usando os próprios alunos avaliando mapas dos colegas, isso funciona muito bem, e a possibilidade de fazer mapas colaborativos também, como uma forma de síntese de uma discussão, e aí o professor trabalha avaliando os mapas colaborativos. Então, veja, há uma série de possibilidades, o que de alguma maneira contempla a demanda que a gente recebe da teoria da carga cognitiva para planejar com mais cuidado as atividades que a gente leva para a sala de aula. Então, em termos de mapas conceituais, os mapas com erros, eles são mais uma possibilidade, e aí dentro desse portfólio de atividades com mapas, eu acho que dá para a gente incluir efetivamente os mapas conceituais nas salas de aulas reais, como eu costumo dizer. Bom, é isso, pessoal. Eu agradeço de novo o convite, agradeço a atenção de vocês e fico à disposição para eventuais dúvidas. Muito obrigado. Muito obrigada, professor Paulo, pela excelente explanação. E o tema veio muito a calhar com o grupo da aprendizagem significativa, né? Então, eu acho que o maior ganho aqui é linkar os temas, né, de pesquisa e aumentar essa discussão. Eu vou abrir para as perguntas, então, os que quiserem se pronunciar ou colocar no chat ali, né, a pergunta. Eu sempre fico morrendo de medo quando ninguém me pergunta nada, porque a impressão é que eu acho que não funcionou. Né? Faz um comentário, Moreira. critica alguma coisa, né? Dá uma sugestão, fala que você discorda, mas assim, eu fico com muito medo, porque eu falo assim, nossa, será que a minha apresentação não foi potencialmente significativa? Né? Então, assim, é sempre um risco que a gente corre. Professor Moreira, fique à vontade para fazer sua pergunta. Paulo, foi uma satisfação ouvir tua apresentação. Acho que a aprendizagem significativa é um paradigma que nós temos que ter sempre em vista, né? E a questão da carga cognitiva, ela é realmente importante para a aprendizagem significativa, porque nós estamos lidando com seres humanos, e os seres humanos têm essa questão da carga cognitiva, né?
E, Paulo, alguma coisa que talvez vale a pena destacar é que a memória, a parte extrínseca, né, ela pode ser diferente para diferentes alunos na mesma sala de aula, né? O que pode ter uma carga extrínseca grande, para outro aluno pode ser rápido e ele resolve. Então, isso é uma coisa que o professor também vai ter que aprender a lidar, porque a carga extrínseca, como você disse, depende de como a gente trabalha esse conteúdo, né? E outra coisa, Paulo, a questão do mágico número 7, né, que você não mencionou. Dizem, né, que existe esse mágico número 7, o que quer dizer, a nossa memória de trabalho ela é limitada a 7 mais ou menos 2 chunks de informação, né? Mas é uma coisa que é muito legal a gente estar mexendo com memória de trabalho, a memória de longo prazo, porque, na verdade, quando a gente diz que aciona o conhecimento prévio, a gente muitas vezes está resgatando coisas que estão guardadas lá, né? Então, também é importante que exista esse armazenamento. Mas esses são só meus comentáriozinhos, assim. Paulo, eu acho que foi muito importante esse trabalho teu de destacar a ênfase, a importância da carga cognitiva na aprendizagem significativa. Parabéns. Bom, eu agradeço, é um prazer revê-lo, professor, você sente uma satisfação e, sim, na verdade, né, essa busca pela carga cognitiva, ela ocorreu justamente porque, assim, a aprendizagem significativa, que eu concordo, eu gosto muito de enxergá-la com uma explicação muito plausível para os eventos que ocorrem na aprendizagem, sobretudo na aprendizagem individual, pensando no que acontece com o sujeito, mas, assim, ela não dava conta de me dar elementos para pensar, por exemplo, no que eu estava vendo na minha sala de aula. E aí eu trago algo que a Maria Cecília já mencionou. Então, vejam como eu faço referências, várias referências a situações da minha sala de aula. Então, assim, eu estava usando os mapas na minha sala de aula, eu via o que estava acontecendo, né? Eu percebia que, por exemplo, tive uma ideia, vou bolar hoje, vou pedir um mapa diferente para eles. Eu percebia que não ia sair. Só que eu não conseguia explicar por que não ia sair, né? Então, aí, no máximo, o que eu conseguia fazer era pegar as experiências, vamos dizer assim, que funcionavam melhor e começar a trabalhar em torno delas. Agora, essa ampliação com as ideias da carga cognitiva, elas ajudam a entender, talvez, a parte do ensino, que eu acho que é uma complementação importante. Porque, de novo, né, o material potencialmente significativo, de novo, conceitualmente, você entende, né, eu entendo perfeitamente o que o Oswald está dizendo. O problema é o seguinte, como é que eu defino ele, né? Então, quem é o público? Né, conhecimentos prévios disponíveis, formato. Então, assim, aí a gente ganha elementos para decodificar melhor o que a gente pode trabalhar como o especialista, o professor, para facilitar, potencializar a aprendizagem significativa. Porque, de novo, é possível você não estar em sobrecarga, você não está em sobrecarga, e você faz a opção de aprender mecanicamente. Então, acabou também. O problema todo é que, geralmente, o especialista naturaliza, né? É aquela aula que começa assim, como todos nós sabemos, né? Eu não sei se... Eu tinha aulas nessa na química, né? Sim, você sentava na primeira aula, como todos nós sabemos, e aí o sujeito falava alguma coisa que a gente não sabia. Só que ele partia dali. Então, a gente naturaliza como se essas coisas fossem tão triviais que isso acaba impedindo a ocorrência da aprendizagem significativa, mesmo que o sujeito esteja fazendo uma opção por ela. E tem mais um detalhe. A gente precisa pensar na opção pela aprendizagem significativa, não na tarefa que eu estou fazendo na minha pesquisa. Como professor, eu preciso manter essa opção pela aprendizagem significativa ao longo do ano. Então, por exemplo, se eu vou pedir um mapa conceitual para o meu aluno, com tudo isso que eu falei para vocês,
Eu não posso dar uma devolutiva do tipo, olha, quem fez o mapa ganha um pontinho. E quem não fez não ganha. Mas é um bônus, pessoal. Então, quem não fez também não tem problema. Porque você simplesmente acabou com tudo aquilo que você construiu em termos de contrato pedagógico, expectativas, o ambiente de aprendizagem. Então, assim, quando eu peço o mapa, tem que ser um momento estratégico, porque eu sei, eu vou investir o meu tempo para dar uma devolutiva, porque isso vai retroalimentar a opção desses alunos por continuar aprendendo significativamente. Com relação à carga extrínseca, eu estou de pleno acordo, porque, de novo, as ideias que a gente apresenta, também na aprendizagem significativa, elas são moduladas pelo conhecimento prévio. Né? Então, quando você fala, o conhecimento prévio é fundamental para... Então, é claro, dependendo da turma, dependendo dos alunos, dependendo dos alunos de uma mesma turma, você tem variações disso. Né? Com a carga extrínseca, eu acredito que aconteça o mesmo. Mas, o que a teoria tenta nos mostrar é o seguinte, é que você pode ter várias formas de fazer uma mesma demanda, uma mesma atividade, só que, de novo, porque a gente naturaliza tudo, porque é muito fácil para mim montar moléculas químicas, eu já peço monta do ácido carbônico. Né? E aí, assim, aí também, inadvertidamente, o sujeito não consegue, eu falo, eu achei um texto para você, segue o texto. Né? Então, assim, de repente, como quem está aprendendo já tem uma série de dificuldades com o conteúdo, é tudo muito novo, tudo muito difícil. Se a gente ainda adicionar complexidade adicional no formato, certamente isso não ajuda. Tanto que o que o Sueller, né, e os colegas defendem lá é assim, olha, a carga extrínseca no mundo ideal é 0. Tá, mundo ideal, né? Então, assim, 0. Por quê? Porque eu quero que todos os recursos cognitivos estejam para o entendimento do conteúdo da tarefa, e não para o formato. Né? Então, de novo, só para fechar esse exemplo da carga extrínseca, eu vou usar os próprios mapas. Né? Então, de novo, fazer mapa é difícil para o iniciante. Mas a minha turma tem alguém que já fez mapa. Então, aí vai acontecer exatamente isso. Vai ter um aluno ali, ou um grupo de alunos, que tem uma carga extrínseca baixa, consegue fazer o mapa, porque, sei lá, já fez em outra disciplina, já gostava da técnica, conhecia antes do ensino médio, e aí ele consegue dar conta. Né? Mas vale a pena esse alerta, porque é sempre uma combinação de formato e conteúdo. Obrigado pela pergunta, professor. Professor Paulo, tem vários comentários aqui no chat de elogios, de parabenizações pela sua apresentação. Também aproveitei e aproveito para divulgar para você e o seu grupo sobre o 10º Encontro Internacional da Aprendizagem Significativa, que vai ocorrer em Montevidéu, em homenagem ao professor Joseph Novak. E agora, falando uma questão que eu achei interessante na sua apresentação, quando você fala no mapeador que tem a capacidade de elicitar o conhecimento do especialista. Aí eu fiquei pensando, eu quando aprendi lá no início sobre mapas conceituais, depois eu vim fazer o Coursera e estou tendo assim, tentando, digamos, engatinhar no aprendizado, né? Aplico na minha instituição os mapas conceituais, eu aprendi os mapas como uma negociação de significados, né? E é assim que a gente tem trabalhado. E aí eu fico pensando, o mapeador que consegue elicitar o que o especialista diz. Se o mapa é um instrumento idiosincrático, eu seria capaz de prever, assim, exatamente o que se passa na mente do especialista que está me falando, ou eu vou ser capaz de elicitar apenas o que ele está dizendo, né? A declaração dele no momento. Então, isso me deixa instigada assim, a te perguntar sobre isso. Vamos com calma, né? Então, assim, o mapa é um elemento de negociação de significado, a todo tempo. Por exemplo, quando você está fazendo seu mapa, você negocia significados com você mesmo. Você está lá fazendo um mapa, você escolhe um conceito, um termo de ligação, muda, vai, põe, tira, apaga.
volta amanhã, começa de novo. Então, assim, o mapa, ele é sempre uma negociação de significados. A questão é quem está envolvido. Então, por exemplo, se você tiver um mapa individual na sala de aula, na hora da correção, o professor também está fazendo uma negociação de significados. Então, ele dá um aporte adicional àquilo que os alunos não perceberam ainda ao fazer os mapas, né? Então, é sempre assim. Mapa colaborativo, a mesma coisa. No caso da entrevista, a gente tem o que na literatura, né, está identificado como co-construção. Eu acho que a melhor maneira de descrever o processo é uma co-construção. A co-construção, Maria Cecília, é como se fosse o idiosincrático para o mapeador e para o entrevistado. Ou seja, eu vou entrevistar o arqueólogo. É uma co-construção. Não vou conseguir entrar na cabeça dele, evidentemente. Mas, o que a gente sugere como elicitação é extrair, por meio de um jogo de perguntas e respostas, os elementos mais relevantes para serem representados no mapa sobre o tema que nós combinamos de representar. Então, a exploração do Egito. Então, eu vou começar na entrevista fazendo várias perguntas para ele. Né? Vou fazendo, e aí eu vou montando, esboçando o mapa. E esse mapa vai crescendo, e a gente olha para o mapa, e aí ele também olha, a gente confere se está bom e continua. Então, veja, é uma co-construção, por quê? Porque se fosse um outro arqueólogo, esse mapa seria diferente. Sim. Vou dizer mais, e se fosse um outro mapeador, não fosse o Paulo, fosse alguém do grupo do Paulo, o mapa seria diferente. Porque a elicitação, ela tem um caráter muito dinâmico, né? Ela é quase o que a gente está fazendo aqui agora. Entendeu? Então, o professor Marco Antônio Moreira faz perguntas e comentários, me ocorre a dar um certo conjunto de respostas, você faz uma pergunta, então, assim, é muito dinâmico. Então, não dá para replicar isto. É como se aqui a gente estivesse muito próximo dessa co-construção, né? O que a gente precisa garantir, sobretudo no exemplo que eu trouxe, é que o mapeador, ele tem que ser muito bom na técnica, porque eu sei fazer um mapa, assim, de novo, é quase o esquema automatizado, custo zero. Por quê? Porque todos os meus recursos cognitivos vão estar usados para ouvir o sujeito que eu estou entrevistando, fazer o registro na forma de proposições e voltar a perguntar coisas para ele. Então, de repente, o cara fala de um negócio que ele achou no Egito super interessante e tal, e que ele usou um processo tal, que é novo tal. Ah, onde mais você usou o processo? Como é o processo? Me dá um exemplo de outras coisas. Então, assim, você tem várias maneiras de tentar manter o diálogo para que ele traga os elementos à tona e a gente faça o registro desses elementos. Então, veja, para todo mundo que faz entrevista, você já sabe que a entrevista, de novo, né? Ela tem, ela pode ser algo muito poderoso, mas ela tem uma série de detalhes e requer uma certa experiência. Então, o mesmo se aplica para uma entrevista mediada com mapa. Mas depois que a gente tem essa experiência, eu diria que é muito impressionante o efeito do mapa no especialista. Então, você ouve coisas do tipo, nossa, eu nunca tinha pensado sobre isso desse jeito. Que na verdade, estava tudo, algumas coisas podiam estar tácitas, né? Então, e agora elas estão materializadas ali. Então, e ele, como especialista, ele olha aquela referência que é o mapa, e aí ele consegue falar muito mais coisa, porque ele é o especialista, né? Então, esse aqui é o desafio, mas a idiosincrasia nesse processo a gente chama de co-construção. Certo, muito obrigada. Professora Anaíma. Aqui. Bom, parabenizo o professor pela palestra. O bacana, eu sempre digo assim, que o bacana de uma palestra não é aquela que a gente aprende muito, mas as dúvidas que surgem a partir dela, mais do que dúvidas, ideias, porque tu fica pensando assim, o que eu posso fazer? E se eu usar naquele trabalho que eu tinha certas coisas? E essa palestra levantou bastante ideias para alguns trabalhos. E em relação àquela parte de escolher uma certa atividade relacionada com aquilo que o estudante sabe. Eu lembrei muito daquela palavra de princípio de prontidão do Alcido,
que ele diz que cada um tem uma certa maturidade cognitiva e dependendo do tipo de exigência que cada atividade exige, eu vou resolver de alguma forma. Então, foi muito bacana. Eu aproveito também a oportunidade, tem uma pergunta aqui no chat, feita por Claudinei Cavalcante Pinheiro, que ele pergunta o seguinte: os mapas podem aumentar nossa memória de trabalho? Eu vou começar com a sua pergunta, se eu esquecer a dele, você me avisa. Olha, assim, eu acho tudo isso muito interessante, né? Eu acho tudo isso muito interessante, porque assim, quando você faz essa pergunta e menciona prontidão, diferentes maturidades, quer dizer, a gente lembra, né, algo que o professor Moreira já mencionou, que assim, olha, são sujeitos numa sala, né? Então, assim, é claro que a discussão, ela é colocada, vamos dizer assim, as ideias gerais estão na mesa, né? Só que, por exemplo, vários colegas na USP Leste, onde eu trabalho, eles, às vezes, falam assim, Paulo, vamos tomar um café, que eu queria usar mapa na minha disciplina. Então, assim, é assim que a história começa. E eu estou falando de colegas meus, caras que estudaram, já doutorado, tudo, só que não fizeram nada na educação, né? E aí, assim, a expectativa dele é que num café ele vai sair fazendo mapa, e pondo mapa na disciplina. E aí, né, eu sou sempre o chato. Falo assim, olha, acho que é melhor você não usar, porque não vai dar certo. E aí eu vou explicando, porque eu falo, olha, você já fez mapa? Sabe fazer mapa? Então, o que acontece, Naima, é que a beleza de tudo isso que a gente faz na educação é que você tem essas cartas na mesa, essa visão geral, mas a solução para o contexto particular, ela é sempre única. Entendeu? Então, assim, não, eu vou dar a tarefa imbatível com mapas que eu desenvolvi, não. Isso é incrível, não dá errado, vai dar errado. Vai dar errado. Por quê? Porque depende do público, depende do tempo, depende de tudo. Então, o que eu acho muito interessante é assim, a gente pega a combinação de elementos teóricos de duas teorias que dialogam e você ganha uma sustentação para achar soluções particulares para os contextos específicos que a gente tem nas nossas aulas, cursos, níveis de ensino, que é muito robusto. Só que, de novo, não tem essa coisa de uma solução mágica. Então, e também existe esse fato que às vezes acontece, olha, você precisa estar algum tempo já com a turma para conseguir achar o ponto de equilíbrio, vamos dizer assim. A primeira atividade de mapa que eu posso propor, de repente, vai mais desagradar do que agradar, porque eu estou começando. Então, um outro recado que eu deixo é que é muito importante a gente lembrar que tudo isso é um processo. Tudo isso é um processo. Processo de ensino-aprendizagem. Então, não dá para você falar assim, eu tentei usar mapa depois da sua palestra, não deu certo, eu não uso mais. Bem, então, você parece o meu colega. Você parece o meu colega. Eu falei, então é isso, então não usa mais. Por quê? Você perde a noção que é um processo. Calma, a primeira vez que você tentou usar, na primeira aula do ano, os alunos nem se conheciam direito, quando estava tudo começando, espera um tempo, conhece melhor os alunos, depois volta para uma outra tarefa, remodela, reprepara, pensa de novo. Então, assim, essa construção do professor, ela é muito autoral. Só que ela tem que ir além da tentativa e erro. Ela tem que ter algum respaldo teórico, né? E por isso que eu acho muito conveniente, e já faço também, né, aquele disclaimer, né? Eu sempre tenho que fazer por aqui. Sim, olha, o Ausubel não responde tudo, tá? O Sawyer também, ele não responde tudo. Ele nunca quis responder tudo. Mas as coisas que eles respondem se combinam desse jeito e têm me ajudado. É simples assim. Não tem muito mistério, né? Com relação aos mapas, não, os mapas, eu adoro os mapas, são incríveis, mas eles não aumentam a memória de trabalho. Eu lembro que eu fui num evento já há alguns anos atrás e tinha um pessoal mais dessa área neuro, né? E eles entraram numa discussão se era possível ou não aumentar a memória de trabalho com uma série de exercícios e gerou uma controvérsia. Então, assim, até onde eu enxergo, assim, a memória de trabalho da gente, ela tem sempre essa mesma capacidade, o 7 mais ou menos 2, né?
é isso. Só que aí tem uma vantagem, né? É 7 mais ou menos 2, fora os esquemas automatizados. Ah, sim. Aí você consegue entender, porque se a minha memória de trabalho é igual à de uma criança, como é que eu consigo dar uma palestra dessa? É porque eu estou acionando esquema automatizado. E aí essa é a grande vantagem de aprender significativamente. Então, os esquemas automatizados, eles não entram nessa conta. Entendeu? Então, assim, não há como aumentar a memória de trabalho, mas aprender significativamente e organizar bem os esquemas conceituais potencializam o uso da memória de trabalho, porque esses grandes... Você imagina o seguinte, qual é o tamanho, vamos tentar visualizar, o tamanho do esquema conceitual do professor Marco Antônio Moreira sobre as teorias de aprendizagem. Então, você imagina que essa estrutura gigantesca vai a custo zero para a memória de trabalho dele na hora que você começa a falar de aprendizagem. Custo zero. Então, a vantagem de se aprender significativamente, entendendo que isso é um processo, é que você constrói essas estruturas robustas e você vira especialista no tema. Certo. Professora Evelise levantou a mão. Oi, Paulo, tudo bom? Bom te rever, né? Aí, na verdade, é só para pensar alto, até assim, começando pelo final, pelo que você acabou de dizer, né? Enfim, né? É isso. Como você comentou, que eles não pretenderam responder tudo e nem a gente pode olhar essas referências, essas coisas, como se fossem, né, dar conta de tudo. Mas, enfim, aí ouvindo você, e não é a primeira vez, embora eu nunca tenha me aprofundado muito, é isso, né? Como que é bonita essa correlação que você traz, né? E aí, mas assim, aí eu fico pensando num tanto de contribuição que a gente ainda encontra no original, no Ausubel, né, e nos textos, e que a gente ainda não se debruçou sobre, né? Então, quando você começou a falar lá, quer dizer, o que a gente quer como formador, né? A gente quer ajudar um sujeito a construir significados sobre determinado corpus de conhecimento, né? E como pesquisadora, e assim, né? Como pesquisador, a gente quer compreender esse processo, o que ajudou, o que atrapalhou, para que outros não percam o tempo que a gente perdeu, né? E aí, a tua fala me remontou muito a uma discussão mais recente que a gente está fazendo sobre a questão do que o Ausubel põe para disposição para aprender, né? Então, assim, quando ele, por exemplo, assim, você está falando de um exemplo, né? Então, até assim, um parênteses, quando você colocou lá no teu mapa, você colocou assim, seleção do material potencialmente significativo, né? Eu colocaria assim, construção, elaboração, né? Por quê? Porque se depende do público-alvo, se depende do que tem, aí assim, só para colocar, porque a gente constrói isso. Mas, dependendo da nossa escolha, né, o quanto que os mecanismos que o sujeito tem para interagir com esse conhecimento, com esses desafios que a gente está propondo em sala de aula, o quanto que isso pode ajudar ou não. Então, por exemplo, no mapa que a gente está apresentando erro, e aí eu me lembrei muito, já tem, não sei, 500 anos, num encontro uma vez com o Amades, que ele fez aquele livro de biologia com vários mapas conceituais, né? E aí, uma vez ele conversando comigo, ele falou assim, os alunos querem memorizar aqueles mapas, né? Então, nessa questão, por quê? Se o sujeito tem, né, um mecanismo para, né, memorização, é complicado. Então, assim, o quanto que a gente está, né, digamos, o quanto que a gente precisa se dedicar sobre essa contribuição que você está trazendo, né? Por quê? Porque a concepção de aprendizagem que vai demandar o que a gente vai fazer, como que os nossos alunos vão receber todas essas provocações que a gente faz, né? O quanto que isso ajuda ou atrapalha, né? Então, por exemplo, eu tô com a Raquel trabalhando numa disciplina de aprendizagem significativa
E aí a gente, com o tempo, né, faz isso tantas vezes, a gente vai focando o significado. Então, a gente está, acho que no 6º encontro, e a gente ainda não conseguiu sair da discussão do significado do conceito de aprendizagem, né, nessas perspectivas. E é muito interessante você perceber que o quanto que esse conhecimento prévio também, né, ele vai orientar as ações desse sujeito, ainda que o nosso material a gente esteja lá preocupado que ele seja potencialmente significativo, né? Então, assim, você está discutindo aquela, assim, buscando que o aluno se concentre na compreensão do significado, mas ele já está pensando na aplicação, por exemplo, né? E aí ele ainda nem se deu conta de uma parte e de outra. Enfim, eu acho que esses diálogos são muito ricos, né? E como a Naíma trouxe a questão da prontidão, enfim, tem ainda muita coisa do próprio Ausubel que a gente tem negligenciado muito na nossa pesquisa, sabe? E eu acho que aí, como o Marco falou, né, o professor Moreira falou, a gente tem a questão de que a aprendizagem significativa ela é mesmo um paradigma, né? Eu digo assim, é um conhecimento fundamental. Acho que quando a gente consegue entender isso, né, o que é isso, as práticas educativas, sejam as práticas educativas do aluno ou do docente, do formador, né, o delineamento metodológico de uma pesquisa já muda, porque você já não aceita. Se você não pode conceber a aprendizagem como processo, o teu delineamento metodológico ele muda, né, nessa questão. Enfim, só pensando alto aqui, falando doido, mas, assim, muito boa essa conversa, né? Bom, primeiro eu agradeço, já vou corrigir o mapa, sobretudo por conta das contribuições da carga cognitiva, que sugerem exatamente isso. Falou, olha, cuidado como você vai fazer, como você vai... Então, assim, é muito mais que a seleção, é realmente uma elaboração, uma construção. Né? Uhum. Agora, com relação ao mapa com erros, assim, eu acho que tem um outro componente que você traz no seu comentário, que é o ambiente de aprendizagem, né? E esse ambiente de aprendizagem, ele pode ser, e ele certamente é influenciado por contextos maiores, que extrapolam a sala de aula daquele professor. Então, exatamente como é que é a leitura institucional, a instituição lê a aprendizagem como produto ou como processo. Isso já vai fazer uma grande diferença, né? Então, assim, certamente você tem essas influências. Eu acho que uma atividade tão diferente como o mapa com erros depende de uma mediação muito clara por parte do professor. Porque, de novo, a questão, quando eu uso o mapa com erro, é assim, ó. Então, decora. Mas, assim, quando você for fazer a outra avaliação, você vai ver o seguinte, que eu não estou pedindo exatamente o que você decorou. Eu quero saber, então, como é que você articula algumas coisas. Então, de novo, a gente tem que, mais do que planejar isso, também informar isso aos alunos, para não gerar essa falsa expectativa. Quer dizer, o mapa com ele pode ser uma mera forma de uma avaliação diagnóstica rápida que você faz, e isso tem que ser conversado com os alunos, até para que eles saibam exatamente, olha, este é o ponto. Agora, se você, numa avaliação mais formal, cobrar as definições, então você também gera um movimento de indução a essa memorização, né? O mapa do livro, para mim, ele é muito mais complicado. Porque o mapa do livro, no livro, por si só, ele não vai fazer muita coisa. Então, assim, é claro, o aluno, mas ele queria lá para decorar, para memorizar. Sim, mas, de novo, cabe ao professor, porque, senão, aquilo fica sem sentido. É um uso muito superficial dos mapas, né? E aí fica aquela ideia, é um mapa resumo. Então, não é um mapa resumo, até porque não tem um resumo. Você pode fazer o seu resumo. Então, eu acho que, assim, existem os outros elementos que estão para além do ambiente de aprendizagem imediato, que não podem ser negligenciados, né? Então, eu acho que qualquer atividade, mesmo quando o aluno elabora mapa, eu deixo claro no começo assim, ó, hoje você vai fazer um mapa, você vai poder melhorar ele. Mas faça hoje. Por quê? Porque daqui a algum tempo você vai melhorar isso que você já fez. Se você começar a fazer lá na frente,
você vai perder essa chance de revisar e melhorar e alterar o mapa e entender também que o mapa é um processo. Então, assim, são vários elementos, e o que eu percebo é assim, se faltar um desses, se você esquecer de um desses, eventualmente, é como se assim, sabe, o quadro não para mais em pé. Então, esqueci de comentar aqui, ó, pessoal, o mapa com erro é só uma avaliação diagnóstica, não é para você decorar, porque não é um resumo. Já foi. Né? Então, assim, a gente tem que tomar com muito cuidado, e eu acho que isso também é parte desse planejamento do professor, que às vezes fica quebrando a cabeça com o colega naqueles detalhes que às vezes nunca ninguém parou para pensar, mas que eu acho que são os detalhes que precisam ser discutidos. Então, e aí, né, Paulo, tem assim, por exemplo, quanto que a gente recebe aluno novo, não, eu vou trabalhar com metodologias ativas, né? O quanto que essa discussão que você está trazendo, né, mostra como que a atividade é mental, né? Então, assim, eu acho que é isso, e que muitas vezes eles chegam achando que tem aquela fórmula mágica, né? Então, justamente, e aí vai fazendo isso tudo, e para que eles consigam, para que a gente consiga fazer isso, né? Que aprender com significado, com colocar, envolve processo e atividade mental, né? E aí muita relação muito legal com essa correlação com a carga cognitiva mesmo, né? Que você está trazendo. Você falando dessa questão mental, eu lembro eu tenho o último livro do Ausubel, onde eu achei tão incrível, porque ali ele escreveu assim, falou, olha, agora eu vou escrever e tudo que eu penso, a impressão que eu tenho foi essa. E ele falou, olha, a questão não é ser hands-on, é ser minds-on. Uhum. E aí aquilo, eu falei assim, nossa, mas um mão na massa. E aí ele começa a fazer a discussão dele, olha, a aprendizagem significativa, ela corre aqui. Então, você não precisa estar manipulando necessariamente. Então, de novo, não é que uma coisa exclui a outra. Mas o hands-on para aprendizagem significativa vai passar pelo minds-on. Né? Então, e aí vem, eu acho até que hoje, Evelise, com a questão das metodologias ativas, isso já melhorou um pouco, porque isso a gente já está discutindo um certo conjunto de metodologias, com certos princípios e tal. Mas, alguns anos para trás, era uma verdadeira confusão. Uhum. E eu lembro de várias aulas que eu dava na pós, que eu tinha que discutir por que o hands-on não tinha relação com a significativa. E era uma coisa subversiva. Eles não entendiam por que não tinha. Então, você tinha que fazer toda uma trajetória, e eu, às vezes, pegava, se não me engano, isso está no prefácio, na introdução do livro. Eu lembro que logo no começo eu achei aquilo tão interessante, tão impactante, que eu falei assim, olha, assim, está decodificado. E por isso eu também concordo, é um paradigma. Uhum. É um paradigma. É sempre uma alegria poder trocar esse tipo de ideias com pessoas que também compartilham disso. Porque é muito raro, né? Pelo menos no meu dia a dia, é muito raro. É muito raro. Né? E só para fechar, né? Eu concordo plenamente, né? Sim. Mas é o Ausubel da década de 60, está muito fora de moda. Não é uma questão de moda. Eu não estou discutindo a moda, estou discutindo assim, olha, esses conjuntos de conceitos explicam um negócio que me interessa. É uma boa explicação. Né? Então, por que não ir lá e explorar? Até porque a gente pode ter outras leituras hoje. A gente pode voltar e, a partir de outras teorias, da mudança tecnológica, que também tem um impacto enorme no processo de ensino, de repente a gente vai encontrar. Mas eu acho que assim, se invalida tudo muito na origem, e o argumento às vezes é assim, mas ele é da década de 60. Não, tudo bem, mas ele tem um livro em 2000, né? Isso. Então, mas assim, eu acho que é sempre uma alegria e fico feliz em saber que o próximo EIA vai fazer uma homenagem mais do que justa ao professor Novak. Imprescindível, porque foi um choque para todos nós. Foi, Contamos com você, hein, lá. Olha, é só porque, assim, é algo mais do que merecido. E fico muito feliz disso nascer aqui, né? Faz muito sentido, porque eu não vejo nenhum movimento similar em toda a comunidade de mapeadores, é um silêncio. Então,
eu tava assim, então é isso mesmo. Então acabou, é isso, e... Né, pois é. Não é possível que seja assim, né? Então, eu acho que, olha, é uma iniciativa louvável. Parabéns. Bom, agora vamos para a professora Lucélida. Professora? Obrigada, professora Cecília. Boa tarde, colegas. Boa tarde, professor Paulo. Eu estou te ouvindo aqui do Amazonas, bem no interior do Amazonas, bem longe. E eu fiquei ouvindo e pensando esse tempo todo, tudo que você estava falando, porque ultimamente eu tenho feito uns estudos pautados no que a neurociência tem divulgado e em relação com as relações com a educação. E aí, ultimamente, eu tenho tentado fazer essa relação entre os estudos que eu tenho feito de neurociência com a aprendizagem significativa. E quando o senhor fala que realmente não é uma questão de moda ou de preferência da aprendizagem significativa, eu concordo plenamente, porque as relações que eu tenho conseguido fazer é que os estudos da neurociência, eles comprovam o que a teoria da aprendizagem significativa já dizia há mais aí de 4 décadas, né? Mais. E, inclusive, com imagens. Então, dos estudos da neurociência, o que eu tenho aprendido? Que a aprendizagem, ela se dá na interação e na integração de 3 funções. Que a aprendizagem, ela não é apenas cognitiva. Então, é resultado, é um processo, logicamente, mas quando a aprendizagem ocorre, ela ocorre nessa interação entre as funções cognitivas, as conativas, que tem a ver com a questão das emoções, dos valores, e aí eu relaciono com os conhecimentos prévios, com a vontade de querer aprender, porque são essas funções conativas que nos mobilizam ou não para prestar atenção naquilo que o professor está ensinando, e a minha grande dificuldade estava em relacionar com a função executiva, porque a neurociência fala que a aprendizagem é resultado da interação desses 3 elementos, né, dessas 3 funções. A cognitiva, está muito claro, as conativas é perceptível, e a executiva, que tem a ver com a questão como o indivíduo se organiza sua estrutura mental para aprender. E eu não estava conseguindo articular até então, até te ouvir e prestar atenção no mapa que você estava mostrando e falando da construção, e eu não sei, pode ser uma viagem minha, e aí o senhor tem toda a liberdade para me corrigir, me ajudar a pensar mais ainda, que as funções executivas, elas podem estar se relacionando diretamente com a questão do que o indivíduo expressa ou representa na construção do mapa. Porque a função executiva tem a ver com como eu me organizo para aprender, qual caminho eu estou seguindo, então, qual o objetivo que eu traço, qual a rota. E isso, eu, professor, não consigo enxergar dentro da cabeça do meu aluno. E nem sempre ele consegue me falar aquilo. Às vezes e nem sempre a gente tem tempo de perguntar como é que você pensou para resolver isso. Numa turma de 40 alunos, eu não consigo perguntar para todos. Mas quando eles constroem um mapa, eu consigo, pelo menos, ter uma indicação de como ele pensou, como ele articula aqueles elementos, aquelas definições, para construir aquele mapa. E aí me dá um caminho, né, de, pelo menos, ter uma ideia, uma percepção, posso levantar uma hipótese de como ele está mobilizando essa função executiva dele. Eu não sei se é uma viagem, o que é que o senhor acha? Obrigada. Bom, a primeira coisa que eu vou falar é que eu não estou em condições de corrigir ninguém aqui. O que eu vou fazer são comentários também, né? O que eu percebo é que a neurociência, ela está bem distante da onde eu tenho transitado. E eu percebo um crescimento enorme toda essa área. Eu não sei exatamente como fazer as conexões, tá? Mas eu sei que tem a ver. Né? E claro, é assim, porque a gente está discutindo aqui um aspecto cognitivista da aprendizagem. Então, eu imagino que, por conta disso, se a gente põe ênfase na cognição, que é uma opção nossa, claro que isso não explica todo o fenômeno, mas, assim, a gente está fazendo um recorte, e isso aproxima, eventualmente, da neurociência. Se eu entendi a função executiva, e é por isso que eu vou fazer um comentário, quando eu te ouvi, eu me lembrei muito da metacognição.
que é justamente algo que vai além da aprendizagem da disciplina ali, dos conteúdos, não, mas é algo que é uma reflexão sobre o processo, de forma que você consiga desenvolver habilidades para aprender a aprender, para aprender por toda a vida, né? Então, nesse sentido, os mapas ajudam sim, mas aí eu tenho que... Bom, os mapas ajudam sim. Eu vi um trabalho muito parecido com aquilo que você acabou de descrever, tá? Faz muito sentido, sim. Então, eu lembro de uns pesquisadores que eles olhavam para os mapas dos alunos, mas não só. Eles olhavam para o processo de construção do mapa. Então, eles pegavam o CMap Tools, ligavam um gravador de CMap, o aluno fazia o mapa dele, então os alunos faziam os mapas, mas depois eles iam olhar não só o produto final, que é o mapa, mas eles iam olhar a construção. Quando aparece o conceito tal, com quem ele se relaciona. Então, assim, você passa a ter uma série de informações que no mapa pronto você não tem. Então, é claro que isso por si só enriquece não só as possibilidades executivas, que eu vou chamar aqui de metacognição, possibilidades de metacognição, mas também da própria aprendizagem. Porque eu posso avaliar a aprendizagem e falar, olha aqui, por conta dessa... A hora que ele fez essa montagem aqui, o mapa não foi para um caminho que eu acho adequado. Tá? Então, assim, você ganha mais subsídios até para fazer uma discussão com os alunos e tudo mais. Agora, do jeito que geralmente eu uso, eu acabo me valendo de registros. Então, o que acontece é que eu coleciono os mapas, eu peço para os alunos colecionarem mapas ao longo do processo, e no final do processo, eles revisitam os mapas para fazer esse tipo de reflexão sobre a aprendizagem. Uhum. Então, por que o primeiro mapa é desse jeito, e por que o segundo mapa foi tão melhor, o que é melhor? Então, primeiro, eu faço a discussão sempre em 2 níveis. A primeira eu peço para que ele descreva o que ele está vendo. Assim. Então, olha para os mapas, o que melhora, o que chama a sua atenção. E aí, eu faço uma segunda pergunta, que é, então, por que isso aconteceu? Então, primeiro eu faço um movimento para que ele analise a produção dele e identifique o que chamou a atenção. E depois disso eu peço para que ele tente me responder por que isso aconteceu. Ou seja, quando que isso aconteceu? Como é que você estava estudando ali? Então, são maneiras de você fazer um movimento um pouco mais organizado para explorar essa parte, vamos dizer assim, executiva. Só que aí, por conta disso, é claro que esse portfólio pode ser com qualquer tipo de registro. Então, assim, não é só mapa. Você pode fazer um portfólio, aliás, com vários tipos de registro. Você pode ter um texto, você pode ter um mapa, você pode ter um áudio. Só que você coleciona, porque a vantagem toda do portfólio é que você captura isso ao longo do tempo. Então, aí você pede para ele revisitar essas entregas, vamos dizer assim, especiais, para que ele veja como ele era no começo do ano, como é que ele era no meio do ano. Olha o áudio que eu mandei para o professor pediu para mandar um áudio explicando tal coisa, olha o áudio que eu mandei. Aí ele vem assim, nossa, que vergonha. Eu falei, não, vergonha não, isso aqui não é você hoje, isso aqui é você no meio do ano. Eu quero saber o seguinte, o que mudou se você está com tanta vergonha assim? E aí você começa a mostrar para ele que isso é o aprendizado. Então, de novo, não é um processo que aconteça de uma vez, mas é um processo que eu sempre gosto de fazer, porque na universidade, pelo menos onde eu trabalho, raramente isso é pedido. Então, eu até falo para os meninos, eu estou dando aula para os ingressantes. E eu falo, olha, no final do semestre nós vamos ter uma atividade metacognitiva, e eu quero que você venha, porque você nunca mais vai ter isso aqui dentro da USP. Olha, é muito improvável. Então, se você fizer, se entender um pouco como funciona, você vai poder cultivar isso sempre que você quiser. Não sei se eu ajudei, mas deixa o meu comentário. Não, é muito interessante a gente ouvir da perspectiva do outro e fazer esse exercício, né, de buscar aproximações, ver divergências também, e aí vai abrindo a mente da gente, até para pensar sobre aquilo que a gente está fazendo e os nossos entendimentos também. Ajudou muito, professor, muito obrigada. Mais uma coisa para pensar a respeito.
eu fico ainda mais feliz. Eu já estava feliz pelo convite, agora fico ainda mais por ter ajudado. Bom, pessoal, nós estamos um pouco avançados no tempo, a previsão era até às 15h30, então a gente vai encerrar. Não sei, a professora Naíma tem alguma pergunta? Sem o áudio, professora. Pronto? Ah, sim. Deixar o convite para a nossa próxima palestra, dia 18 de abril, dando continuidade, né, a esses eventos. É o professor Dr. Samuel Bueno Soltal com a apresentação Inteligência Artificial e Cognição Humana, Parceria ou Competição. Então, as inscrições elas vão estar abertas nas nossas redes sociais, do Grupo GPASSIM. Então, já deixo o convite aqui para todos, para dia 18, participarem também conosco nessa palestra. Era isso. Obrigada, bem lembrado. Antes de eu falar, eu gostaria de falar alguma coisa de encerramento, mas acho deixa que eu te interromper. Professora Evelise. Posso interromper? Assim, é que aqui em conversa paralela com a Raquel, né? A Raquel me chamou a atenção para a questão da contribuição que o Paulo está trazendo e que nós não conversamos sobre, que é a questão do mapa como análise, né, do conhecimento do aluno na entrevista, no processo da pesquisa. Né? Eu acho que essa é a origem do mapa e a gente usa isso muito pouco. Né? Então, é só assim, para destacar que isso está também sendo negligenciado e que é uma possibilidade muito rica, né, aí para ver. Só isso. Sim. Muito obrigada, professora Evelise, obrigada por lembrar a próxima palestra, professora Naíma. Professor Paulo Rogério, eu espero que essa seja a primeira de muitas interações que vão acontecer ainda. Eu vejo muita perspectiva entre a aprendizagem significativa e o grupo dos mapeadores conceituados. Acho que pode surgir muita novidade, muita coisa importante. Mas eu não poderia encerrar essa palestra sem lembrar o início do grupo GPASSIM, que se não fosse pela minha amiga e colega de universidade, professora Isabel Crey, talvez eu nem estivesse aqui presente ouvindo, né, essa palestra. Então, ela me convidou para ser co-líder do grupo, e aí a gente vem trocando essa incumbência de lá para cá. Atualmente eu estou na liderança, mas ela está por trás de tudo, tá, gente? Gostaria de agradecer muito a ela não está aqui presente, e gostaria de agradecer também a professora Naíma e o professor Felipe Mendes, meu orientando de doutorado, o braço direito do grupo, que ajudaram a organizar, né? O professor Paulo sabe que não é fácil, né, organizar. Então, eu gostaria de agradecer a presença de todos, gente. Muito obrigada. Gratidão é só o que eu tenho a dizer. Obrigada, professor Marco Antônio Moreira, pelo privilégio da sua presença aqui, assim como de todos, né? Professor Felipe. Queria agradecer também ao professor Paulo pela contribuição que trouxe hoje pela palestra aqui para o nosso grupo e para todo mundo que não é do grupo, mas está aqui também hoje aprendendo, discutindo, debatendo todas essas ideias, né? E aproveitar para trazer aqui o convite para que todo mundo que possa participar. De 11 a 15 de novembro desse ano, a gente vai ter o 10º Encontro Internacional de Aprendizagem Significativa em Montevidéu, no Uruguai, e vai ser de 1º a 30 de junho o período para submissão de trabalhos. Então, o link provavelmente do site ainda não está disponível, né, professora Evelise? Mas quando tiver, o pessoal provavelmente pode entrar lá em aprendizagens apsignificativa.com.br e lá vai ter o link do evento para que todo mundo participe, venha ver trabalhos, inclusive sobre mapas conceituais. Eu não sei se o professor Paulo vai estar lá, mas se tiver, vai ser um prazer que todo mundo esteja lá também. Já está convocado. Né? Certo, gente. Muito obrigada, então. Uma boa tarde. Nos vemos na próxima palestra com o professor que a professora Naíma apresentou aí, tá certo? Tchau.